Olá, tudo bom? Muitas pessoas que têm uma coceira tendem a associá-la com alguma coisa mais simples, como uma alergia na pele por causa de um sabonete, um amaciante novo que usou, até mesmo uma roupa de cama que começou a pinicar e incomodar. Mas existem alguns tipos de coceira que estão relacionadas com doenças do sangue, problemas no fígado, do sistema linfático e até mesmo alguns tipos de câncer. Nesse vídeo aqui eu vou te falar 5 áreas do corpo que você tem que prestar muita atenção se você tá com coceira. Pode ser um sinal do seu corpo que alguma coisa errada tá acontecendo. Você precisa assistir esse vídeo. Fica até o final, você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar, você vem sentindo coceira? Essa coceira começou hoje, começou há pouco tempo, ou já vem há meses e até mesmo anos? Tem pessoas que falam pra mim, meu Deus, Patrícia, essa coceira não me larga, é em tal lugar. Fica até o final, você não vai querer perder e me conta qual é a coceira que mais te incomoda. Quando a gente pensa no lugar que coça, que incomoda muitas pessoas, o primeiro lugar que muitas vezes incomoda é a panturrilha, a canela e pode ser um alerta do seu sistema linfático e da sua circulação. Imagina uma pessoa que começa a sentir uma coceira muito intensa nessa região, né? Muitas vezes ela troca o sabonete, hidratante, passa pomada, toma antialérgico e nada resolve. E muitas vezes a pele da perna, do pé, parece normal, sem mancha importante, sem irritação evidente, mas na maioria das vezes esse tipo de coceira está relacionado a um problema de circulação, varizes, pele ressecada, dermatite causada até mesmo pela insuficiência venosa. Ou seja, a coceira pode ser um sinal que a sua circulação sanguínea não está funcionando como deveria. Existem alguns casos também que problemas relacionados ao sistema linfático podem causar uma coceira persistente até mesmo antes de outros sintomas aparecerem. Então, para você saber se essa coceira deve ser mais investigada ou não, tem 3 características que você deve prestar atenção. Ela dura mais do que 4 semanas, já é um alerta amarelo. Ela piora bastante durante a noite, chegando a atrapalhar o seu sono, uma outra questão importante. E ela não melhorou com antialérgico, com pomada, com hidratante. Então, se você perceber também que, além disso, você vem perdendo peso sem querer, tem tido suor noturno, um cansaço fora do comum, é muito importante buscar avaliação médica o mais rápido possível. E, às vezes, até um próprio hemograma completo já pode ser um dos primeiros passos para auxiliar o médico na investigação. Então, se for uma coceira, assim, muito persistente com essas outras questões que eu falei para você, vale a pena analisar. Segundo lugar que pode dar uma coceira insuportável em algumas pessoas, e pode estar relacionado a uma questão mais grave, é quando a coceira é no meio das costas, entre os ombros, na região que a gente chama de escápula. É comum a gente pensar que essa sensação de coceira, ardor ou queimação esteja relacionada a algum tipo de tensão muscular, né? Algum problema de postura, algum problema na coluna. E pode ser, mas algumas alterações do fígado ou nas vias biliares podem provocar uma coceira muito intensa mesmo sem aparecer nenhum tipo de lesão de pele. Quando o fluxo normal da bile é prejudicado, algumas substâncias que deveriam seguir para o intestino acabam se acumulando no sangue. Isso pode provocar uma coceira muito forte em diferentes partes do corpo e algumas pessoas relatam sentir muita coceira, especialmente na região das costas. Além disso, tem uma outra condição de saúde, mais especificamente falando da parte das costas, que é chamada de notalgia parestésica, que é causada pela irritação de pequenos nervos nessa área das costas. Ela provoca uma coceira persistente entre as cápsulas e nesse caso não está relacionado ao fígado e sim ao sistema nervoso, então vale a pena investigar também, se for o caso. Sinais de alerta da coceira também estão relacionados com enjoo, mal-estar depois das refeições, principalmente refeições muito gordurosas, né, que exigem mais do fígado, a pele ou os olhos, a mucosa amarelada, urina escura e fezes claras. Isso pode indicar um problema de fígado e vale a pena você ir ao médico, principalmente se a coceira está persistente há muitas semanas. E me conta aqui nos comentários se isso já aconteceu com você. Eu gosto muito de saber da experiência de vocês. Terceiro lugar que merece muita atenção, principalmente no caso das mulheres, é na região do peito e do mamilo. Porque essa coceira persistente muitas vezes pode estar acompanhada de vermelhidão, problema assim após o suor, atrito da roupa, um novo sabonete, sabão em pó, até mesmo o sutiã pode irritar a pele. Então, algumas vezes realmente não é nada mais grave. Mas tem uma situação em que a coceira não deve ser ignorada. Alguns tipos de câncer de pele, especialmente a doença de Paget da mama e o câncer de mama inflamatório,
podem começar com alterações na pele antes de surgir um caroço. Isso é muito importante falar. Então, fica atenta se essa coceira tiver somente em uma mama ou tiver acompanhada de sinais como uma ferida ou uma descamação que não cicatriza, retração ou mudança no formato do seu mamilo de como ele era anteriormente, uma pele avermelhada, endurecida e um aspecto relativamente parecido com uma casca de laranja, e o aumento da temperatura em só uma das mamas. Se você perceber qualquer um desses sinais, você tem que procurar um ginecologista, um médico o mais rápido possível, e aí talvez ele peça outros exames complementares, né, como mamografia, ultrassom e outras coisas. Lembra sempre que em casos assim mais graves de câncer, quanto antes você vê uma alteração e antes você for ao médico, maior é a chance de tratamento e de cura. Então, o mais importante é que qualquer mudança, né, abrupta que ocorra nas suas mamas, você procure um médico. Outro local que merece atenção é quando o couro cabeludo coça muito, mas quando o couro cabeludo tá limpo, sem casca, sem descamação, sem ferida, sem psoríase, sem alergia à tintura, sem alergia a descolorante, porque também tem isso, né? Às vezes essas químicas que as pessoas passam no cabelo podem causar algum tipo de alergia e dar coceira. Mas, na maioria das vezes, né, realmente essas questões do couro cabeludo são fáceis de investigar, fáceis de tratar. Mas quando ela persiste muito tempo e a pele parece completamente normal, vale a pena investigar, porque algumas doenças do sangue podem provocar esse tipo de sintoma específico antes de outros sinais aparecerem. Então, muitas pessoas relatam, inclusive, que não parece uma coceira comum, parece mais um formigamento, pequenos choquezinhos, ou a impressão de que alguma coisa está andando pela cabeça, mas não tem piolho, vale a pena falar isso também. Então, se além disso você perceber pequenas manchas roxas sem ter batido em lugar nenhum, sangramento frequente na gengiva, cansaço intenso que não passa, mesmo depois de dormir bem, vale a pena buscar avaliação médica, porque nessas questões, nessas situações, um hemograma completo pode ser um dos primeiros exames fáceis do médico pedir para investigar essa situação. Antes de continuar te explicando mais sobre isso, eu quero te convidar a conhecer os meus desafios de 10 dias. Eu tenho desafios para te ajudar a controlar o açúcar do sangue, emagrecer com saúde, diminuir a inflamação, todos eles com receitas, dicas diárias, todo mundo que está fazendo está amando. E eu tenho certeza que você vai amar também. Dá uma olhadinha aqui embaixo no link da descrição. O quinto local normalmente é um tabu para muitas pessoas. Muitas pessoas adiam a ida ao médico por vergonha, quando tem uma coceira persistente na região do ânus ou na região íntima, né? Por exemplo, na parte da vagina das mulheres ou na parte do pênis do homem. É muito comum as pessoas pensarem que o problema seja micose, candidíase, hemorroide, irritação ao papel higiênico, e na maioria das vezes pode ser só isso mesmo. Mas quando essa coceira dura semanas, não melhora com os tratamentos habituais e volta repetidamente, ela merece uma investigação mais cuidadosa. Em alguns casos, algumas alterações pré-cancerígenas ou até alguns tipos de câncer na região anal ou vulvar podem começar justamente com uma coceira persistente antes mesmo de provocar dor ou sangramento. Então, é muito importante que você fique atento também. Se essa coceira dura mais de 3 ou 4 semanas, se não melhora com as pomadas e tratamentos que normalmente são indicados para micose, para hemorroida, se a pele mudou de cor, se a pele ficou mais clara, mais escura, ou se está com alguma ferida que não cicatriza e se essa coceira piora bastante durante a noite. Algumas dessas alterações podem estar relacionadas à infecção por HPV e isso também tem um acompanhamento médico que deve ser feito para evitar o câncer do colo do útero. Então, sentir vergonha pode prejudicar muito e atrasar o seu diagnóstico. Um simples exame que você faça por um ginecologista, um urologista, um proctologista, pode esclarecer rapidamente essa causa e começar o tratamento adequado. Mais uma vez, como eu te disse, né, quando a gente fala de doenças mais graves como o câncer, quanto antes a gente começa o tratamento, tende a ser melhor o desfecho. Então, lembra de não ficar com vergonha e procura ajuda se você está com coceira nessa região também. Para finalizar, eu quero te falar que existem sim algumas coceiras que são benignas, digamos assim. Por exemplo, se junto com a coceira sua pele está descascando, está vermelha, tem bolinhas, se você passa uma pomada antialérgica ou hidratante e melhora, normalmente é uma questão dermatológica de pele. Mesmo assim, se essa coceira dura muito tempo, vale a pena você ir na dermatologista para investigar se tem algum problema a mais. Pode não ser um problema grave, mas deve ser tratado.
Lembra também que uma das coisas que você pode fazer se você está com coceira é modificar os produtos que você já usa, por exemplo. Modificar o sabonete, modificar o hidratante, modificar o shampoo, modificar até mesmo o sabão em pó, amaciante que você usa, lavar e dar um enxágue extra na hora de você lavar tanto a roupa como a roupa de cama, para evitar o acúmulo de resíduos. Pode ser uma estratégia também para verificar se é uma questão mais benigna mesmo, de alergia, né, essa coceira, ou uma questão mais grave que deve ser investigada. Então me conta aqui embaixo nos comentários se tem algum lugar que coçava há muito tempo, você foi no médico e descobriu um problema mais grave. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a sua curtida no vídeo, isso é muito importante pra mim. E também de compartilhar, né? Quem tá com uma coceira, um incômodo aí, vamos ampliar nossa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.